falei do doutor Onildo, dona Iracelli, eles são de João Pessoa, na Paraíba, capital da Paraíba, linda João Pessoa, não conheço. E de repente você passou por lá e comprou um jogo da Mega Sena, saiu para João Pessoa, Ponta Porã, Franco da Rocha. São 6 apostas conhecidas, feitas em guichês de lotérica, essas 3. As outras 3 feitas em canais eletrônicos, de repente uma dessas aqui, das nossas bandas, dos nossos arrebarde, que nem diz minha sogra, dona Cida. Tamo de zóio, na nossa programação, certamente, o nosso jornalismo se dedicando para tentar descobrir Ponta Porã, fronteira do Mato Grosso do Sul, onde o Ayrton Bicudo ia para comprar aqueles videocassete G9, G21 para a nação, fazia rifa, rapaz. Verdade verdadeira, trazia. Tinha uns perfumes, Brut, desse tamanho assim, ó. Durava 7 anos. E o duro é que virava uma craca debaixo do subaco. E o Neymar usa perfume dos miói. Tem que usar mesmo, com o dinheiro que ganha, vai ficar levando. E quando treina, diz que é perfumado, Neymar. Passou pela cirurgia, já está em trabalhos de fisioterapia e, em meio a tudo isso, ele renovou o contrato com o Santos. Quer jogar não só a Copa do Mundo, ele quer jogar com a 10 do Peixão e manter o Peixão na prateleira mais alta do futebol, como diz Alexandre Colim. Tem reportagem. Aperta o play. Neymar no limite. Essas últimas semanas foram difíceis para mim. Eu digo mais mentalmente do que fisicamente. Foi a primeira vez que meu mental ele se esgotou. Se o ano de 2025 foi de luta e superação, 2026 promete ser um grande desafio para Neymar e para o Santos. A renovação de contrato por mais 6 meses será anunciada antes da virada do ano. Bom para o Santos, que terá o camisa 10 no Paulistão e em parte do Campeonato Brasileiro. Melhor ainda para Neymar, que tem a última oportunidade de mostrar ao técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, que tem condições de disputar a última Copa do Mundo da carreira. Todo mundo que está aqui sabe do sonho que eu tenho, que é de ganhar a Copa do Mundo. E eu tenho um tempo, né? Não um tempo grande, mas a Copa do Mundo está logo ali. Para isso, algumas dúvidas precisam ser respondidas. Quando ele voltará a jogar? Outra questão é, depois de recuperado, quanto o corpo de Neymar vai aguentar? Como base, vamos olhar para o ano de 2025, que você pode chamar de montanha-russa Neymar. Ele chegou prometendo alegria e trouxe bastante ousadia. A volta ao Santos era uma forma de mostrar que a lesão de ligamento no joelho havia ficado para trás. Mas a sequência de jogos cobrou um preço alto. Depois de 7 partidas seguidas, Neymar sentiu uma lesão muscular nas quartas de final contra o Bragantino. Há 2 dias da semifinal do Paulistão, as dores persistiram. E antes da partida contra o Corinthians, ele falou aos colegas de equipe. Estou tentando me controlar de todas as formas, de não demonstrar a tristeza para vocês que eu estou sentindo, mas se puder, mano, por mim, por favor, velho. Eu queria estar ali com vocês, queria estar junto, correndo, mano, com cada um aqui. Não deu para ele e nem para o Santos. Sem Neymar, o Peixe foi eliminado. Na rede social veio o desabafo. Ele chegou muito contente e efusivo de que ele faria uma boa temporada. E ele sabia, inclusive, das expectativas que o Santos Futebol Clube e a torcida tinham sobre ele. Quando ele tem uma lesão, isso tudo na cabecinha dele, que já estava se sentindo um pouco inseguro, vem por água abaixo. E aí ele acha que ele não vai mais dar conta de resolver não só a lesão em si, ele não vê essa lesão como uma lesão só. Ele vê como algo muito maior, como se fosse um fracasso. O próximo desafio era o Campeonato Brasileiro. Neymar esteve em campo em 20 das 38 rodadas. Ele fez uma reabilitação, na minha ótica, ruim,
pós-operatório de cirurgia de ligamento cruzado anterior. Ele chegou no Santos muito desbalanceado, ele acabou pulando etapas e, naturalmente, isso foi um fator para ele não ter uma performance ideal durante o ano e também ter essa sequência de lesões musculares. Mesmo assim, conseguiu sentir o gostinho de ser decisivo. Foi o principal nome santista na reta final, que livrou o clube do rebaixamento. 5 gols em 3 partidas. Neymar brigou pelo Santos. Não viu cor de camisa. Neymar sucumbiu, precisou e pediu ajuda. Geralmente, quando alguém pede ajuda, é porque a pessoa percebe que ela chegou no seu limite pessoal de poder resolver sozinha. Neste ano, a esperada convocação para a seleção brasileira não veio. Se a grande dúvida é se ele vai ou não para a Copa, o treinador da seleção mostrou qual é o caminho. Se tiver em maio, no momento 60%, é um nome. Ele tem que estar 100%. 100%. Eu não por el feito que há muitos jogadores muito bons, eu preciso eleger jogadores que estão a 100%. Os primeiros meses de 2026 serão, talvez, os mais importantes da carreira de Neymar, que soube sofrer, que foi decisivo e que está aprendendo que, na vida real, só o carro pode ser de super-herói. Ele tem o Batmóvel, o Neymar ele tem tudo aquilo que o dinheiro pode comprar. Mas o dinheiro, só o dinheiro não vai dar aquilo que pouquíssimos. O ápice do futebol é a Copa do Mundo. E o Neymar, tomara a Deus que ele tenha esse desejo, vocação, certamente. Trabalho psicológico, trabalho físico, trabalho de fisioterapia. É um trabalho integral para a recuperação plena. Não será convocado, disse Carlo Ancelotti. E tem a chinfra para tanto. Veio para colocar o nosso futebol mais vencedor de toda a história lá, em condições de disputar, agora no meio do ano, México, Estados Unidos e Canadá. Ele tem essa questão de bronca, o Neymar, e o povo persegue mesmo, o zagueiro vai dar butinada, mas ele entra na pilha. Eu entrei numa pilha em 2018 com o Kaikai na Copa de 2018 na Rússia. O Brasil ficou na bronca, o mundo ficou na bronca. Nós torcemos. Tem gente que não gosta de A, de B, de C. E o Neymar já convive com isso desde muito cedo. Peguei uma birra, rapaz, quando surgiu aquele super elenco, ele, Ganso, e ainda tinha o Robinho que estava ali para fazer aquela mescla. Que time do Santos, que bateu o Corinthians, bateu em todo mundo, foram campeões da Copa Libertadores, jogando o melhor futebol que sempre o Santos nos apresentou. Torcer para que ele consiga, e não só ele, todos os demais que querem se cacifar para estarem na lista definitiva de Carlo Ancelotti. 2h17. Falar do Santos e os nossos times também tradicionais. Ontem nós fizemos um apanhado das campanhas em 2025 e hoje mais um pedaço do nosso Remember de 2025. Hoje Ituano, Linense e o São Bento, Azulão de Sorocaba, que vão jogar a Série A2, representantes da nossa Série A2, que queriam ter o acesso para 26, a primeira divisão, vão de novo lutar na Série A2 em busca da primeiríssima. O São Bento foi um dos melhores times da A2 em 2024. E 2025 a quem? Ai, rapaz, foi raiva na gente aqui. Íamos pro SIC, Rodrigo, na alegria, voltava para casa enxuriçado. A torcida de Sorocaba sofreu falta de gols e se não tem gol, não tem vitória. Lutou contra o rebaixamento, a terceirona falava, vem Bentão, até a última rodada da fase de classificação. Ufa, parecia que estava tudo perdido, mas meteu, foi 3-0 em cima do Rio Claro, essas são as imagens, a gente está vendo.
A vitória que preservou o São Bento na Série A2, em cima do Rio Claro, 3-0. Podia ter feito esses gols, né, nas outras partidas. Vai jogar a Série A2, que logo, logo tem início. E vamos acompanhar a nossa cobertura de todo o futebol da elite, mas também dessas divisões abaixo da primeira. Linense, falar do Elefante, Série A2. Não está muito diferente do Bentão, o Linense. Tropeçou no começo, não marcava, mas finalizava. A bola só não ia para o barbante. Conseguiu se recuperar na reta final, se salvou do rebaixamento na penúltima rodada e se salvou justamente o Linense contra o São Bento. 2-0 em Lins, a torcida pôde respirar aliviada. Os dois se enfrentando, essa camisa do Linense, a tradicional, a listradona na horizontal. Aí o Bentão, nossa, quase. Foi um suplício aqui no estádio em Lins. Ganhou 1-0 e o Elefante ficou na 12ª colocação. O Bentão, 2 posições para baixo, foi o 14º. E o Ituano, o Galo de Itu, outra história. O Galo, um dos favoritos ao acesso, porque estava na primeirona até anteontem, passou toda a primeira fase entre os líderes ali, nas cabeças da tabela, com direito a essa vitória que você está vendo sobre o Capivariano, 3-0, acachapante a vitória. Vice-líder na fase de classificação, vai dar bom para nós, aquela empolgação. E o Ituano, na verdade, o torcedor do Ituano, ele fica meio com o pé atrás, calma lá, tem muita coisa pela frente. Nas quartas de final, o duelo foi contra a Ferroviária de Araraquara e a Ferrinha, o Ituano passou apertado. Foi para as semifinais, valia a vaga para a decisão, decidir não só o título, os 2 times, né, melhores classificados subiam, vamos para as semifinais, quem sabe para a final, para o acesso. Aí o Capivariano, que nós ganhamos lá de 3-0, veio forte. Ganhou o Itu e arrematou ganhando em Capivari. Ituano nas semifinais, mas fez uma campanha adequada aos padrões do Galo de Itu. Ituano permanece na Série A2, vai jogar e vai subir. Em 2026 é o ano do Galo. Naquele negócio de horóscopo chinês, diz que é o ano da cobra cega. O Marcelinho que me falou, ele é japonês, ele entende dessas coisas. Vamos lembrar que o Galo também, além do Paulistão da Série A2, disputou o Brasileirão, a 3ª divisão, a Série C. E a campanha, altos e baixos, oscilou muito. Uma hora lutou, lá nas cabeças, na dianteira, de repente estava na rabeira da tabela, zona de rebaixamento, muitas emoções, montanha-russa. Essa sim foi a campanha do Galo de Itu na 3ª divisão, na Série C do Brasileirão. O Galo ficou entre um e outro, o Galo terminou o Brasileirão da Série C no meio da tabela. Novo ano chega, Galo mais uma vez vai brigar no acesso para a 1ª divisão e também vai disputar a terceirona do Brasileiro, que é uma lapa de um campeonato. A gente está vendo aí o jogo contra o Ipiranga. Ipiranga é do Rio Grande do Sul. A bola na mão, pênalti para bater, o juizão deu, vamos ver. Uia, o goleiro, a bola passou no subaco dele, rapaz. 2h21, Sport Record Interior, o primeirinho de 2026, em primeiro lugar sempre na audiência, sob o comando do Alexandre Colim, ele que volta na segunda-feira. Amanhã, muitas notícias esportivas também traremos durante o balanço geral dessa sexta-feira. E ontem eu já adiantei alguns pitacos dessa reportagem, muito bacana, daquelas histórias pitorescas que só o esporte às vezes proporciona. E se é algo inédito, tem que ser aqui, né? Rapaz, tem coisa que só aqui, não acontece em lugar nenhum do mundo, só aqui no nosso interiorzão. Palmital Atlético Clube, um time que disputou a 3ª divisão e ganhou o campeonato estadual da 3ª divisão em 1987. Tem faixa para provar, tem foto para provar, tem quem viu o jogo no estádio. Mas cadê o troféu? Se não tem taça, é que nem o Parmeira com aquela história de 1951. Essa foto guarda um dos maiores orgulhos do esporte de Palmital. Um time que fez história
enfrentou os Gigantes e conquistou o título da 3ª divisão do Campeonato Paulista em 1987. A campanha começou com o Palmital Atlético Clube liderando o Grupo B na primeira fase. Na sequência, veio uma chave dura, com adversários tradicionais, como Tupã, Matonense e José Bonifácio. O ex-lateral esquerdo, Ademir Gazola, estava lá. É uma emoção, né? Até hoje ainda eu me sinto orgulhoso, né? Não vaidoso a ponto de... mas me sinto orgulhoso por ter participado daquela equipe. Eu que morava na roça, no sítio, saí do sítio para jogar futebol e conquistar um título, embora que seja numa divisão mais inferior, né? Na época eram 3 divisões, era a 3ª divisão, mas foi, para mim, é uma sensação indescritível, né? E a gente ouve aí relato de pessoas, de torcedores, tudo que vem ainda conversar com a gente, comigo, né? Então isso aí é muito gostoso, muito prazeroso. Foram jogos difíceis, dentro e fora de casa. Mas o PAC fez valer a camisa. Terminou no topo da classificação e garantiu o direito de disputar a grande final. A decisão foi no dia 11 de agosto de 87, em Tupã, com o estádio cheio e um clima de tensão no ar. Foi uma partida meia truncada, sabe? O árbitro era um árbitro bom, Dulcídio Vanderlei Busquilha. E o jogo foi um jogo duro, pegado como sempre em Tupã, né? Muita efervescência lá, o torcedor é aguerrido mesmo, né? Mas a gente conseguiu esse intento lá dentro, coisa que a gente não... A gente estava tudo ou nada, né? Mas felizmente a gente conseguiu, né? Conquistou, né? Foi muito difícil a partida, foi difícil, foi. O jogo terminou empatado em 1-1, resultado suficiente para o Palmital soltar o grito de campeão e escrever o seu nome na história do futebol paulista. Atualmente, o antigo estádio está abandonado, mas até hoje, o título de 87 é lembrado como a maior glória da história do time. Aqui em Palmital a gente tem essa lembrança até hoje, né? Fazem mais de 30 anos que o clube foi campeão, mas a gente tem essa lembrança, né? E de como foi a festa. Eu era criança, não participei da festa, mas a gente escutava os jogos pelo rádio e a gente tem essa memória até hoje, assim, sabe? Inclusive dos narradores, do Mário Antônio, que era radialista aqui em Palmital, que contava as histórias, então a gente acompanhava muito pelo rádio, né? Orgulho para a cidade. Sempre foi uma questão de orgulho, você sabe, o título a gente vê como um desafio que o time conseguiu superar. Em meio a tanta memória, um mistério permanece. Afinal, onde está o troféu conquistado pelo Palmital em 1987? Ninguém sabe se o time recebeu mesmo o troféu na época, se ele se perdeu com o tempo ou se ainda está guardado em um lugar desconhecido. Eu acredito que não chegou a acontecer a entrega de troféus, porque quando aconteceu o título, eram 2 grupos, era o grupo A e o grupo B. E o Palmital Atlético Clube foi campeão do grupo A. E haveria um enfrentamento com o campeão do grupo B, que era o time do São Joéense, é isso mesmo. Mas esse jogo nunca aconteceu? Não, nunca vi o troféu. Quando nós chegamos aqui em Palmital, viemos de ônibus, na entrada, isso já tipo meia-noite, né? Mais ou menos, acho que foi isso. Os torcedores esperando no trevo ali da entrada. Então veio aqui para a praça central ali, rapaz, foi a noite inteira de... Aquela festa. Festa, torcida, música. Foi muito legal mesmo, uma coisa assim indescritível. Mas o troféu o senhor não viu? Não viu o troféu, não viu o troféu. É um título que representa muito a nossa cidade e que tinha que ser valorizado. E esse troféu tem que vir para Palmital, que é um orgulho de todos os palmitalenses da época. O time hoje está licenciado, fora das competições. Mas a história segue viva na memória de muita gente que aprendeu a amar o futebol com essa camisa. O Carlos Alberto fazia parte da diretoria do clube naquela época e garante que a federação
não entregou o troféu até hoje. Realmente nunca apareceu esse troféu. Se você procurar nos anais da federação, o Palmital foi o campeão da 3ª divisão e nunca recebeu o troféu, até mesmo como lembrança de uma década bonita. Era um momento muito diferente do futebol do que a gente vê hoje, né? Olha, era assim. Aliás, até era uma coisa engraçada que o Palmital era o único clube que pagava o bicho molhado. Terminava o jogo aqui em Palmital, ia para o vestiário e o jogador tomava banho e saía já com o bicho na mão. Então por isso que era reconhecido como bicho molhado. O troféu pode até estar desaparecido, mas o título de 87, esse ninguém apaga. São muito poucos os que têm um espaço reservado para um título paulista. E a Federação Paulista reconhece o Palmital Atlético Clube como um verdadeiro campeão de 87. Mas e a história? Até agora ninguém viu esse troféu. Será que alguém guardou esse troféu? Está na federação até hoje para ser entregue? O que vocês pensam sobre isso? Pois é, a questão sobre o troféu, a gente não sabe se alguém recebeu e está na casa de alguém guardou esse troféu, se ele não existe mais, ou se a Federação Paulista ainda tem uma dívida com a cidade. Porque deveria, se ela não entregou o troféu, esse troféu deveria ser, pelo menos como simbolicamente, deveria vir para a nossa cidade. Ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo, a questão é a vontade da Federação Paulista. Presidente da federação que provavelmente estará entre nós nessas partidas do campeonato, o Paulistão, o Noroeste disputando a 1ª divisão. Vamos fazer esse bem bolado, esse meio de campo. Assista aqui, presidente, a reportagem que conta da epopeia do Palmital. Completou aniversário dia 19 de dezembro e tem até numa dessas fotos o brasão, o escudo do PAC. Era Operário quando nasceu, quase 100 anos atrás. Se tornou Palmital Atlético Clube em 1967. Camisa bonita, preto e branco. O escudo era OFC. 1929, próximo do centenário. Nós estamos, esse ano vai completar 97. E ninguém sabe dessa taça. Provavelmente, como empatou o jogo fora, lá em Tupã, nem teve a volta olímpica com o troféu, em território hostil, ganhou na casa deles o campeonato, empatando a partir de 1-1, melhor na pontuação, pontos corridos, era a pontuação naquela época, e veio para a festa. Quando chegam a Palmital, isso já quase na madrugada do dia 12 de agosto, festa, mas ninguém se importou com taça ali. Mas hoje nos importa essa outra prova. Há documentos, isso tudo consta nos anais da história da federação. O diretor, enaltecendo como que era a remuneração da patota, pagava ainda ali no vestiário. Aí, campeão paulista da Série A3 de 1987, feito que times grandes não possuem. O MAC, por exemplo, nunca ganhou a A3. E tá nela, para variar, o nosso Tigrão. Quem sabe esse ano o MAC consegue igualar a sala de troféus ao Palmital. O MAC que vai voltar à primeirona sem sombra de dúvidas. Queremos as disputas da Esportiva de Santa Cruz do Rio Pardo, do Tupã, do Vossen de Assis. Nessa época, batia de frente e chegava a se impor contra o Vossen. O Palmital Atlético Clube, história gostosa. E queremos mais dessas, das melhores, desfilando no nosso Esporte Record interior. Já começamos bem. Terminamos lá em cima, vamos começar nas grimpas, com qualidade editorial em todas as nossas coberturas, porque você não merece menos do que isso. Termina aqui o primeiro Esporte Record interior de 2026. Amanhã tem o segundo. Nós vamos falar de esporte também na edição de Balanço Geral Especial de sábado. Segunda-feira, o Alexandre Colim retoma no batente. Vamos para o intervalo, daqui a pouco continua o Balanço Geral.